o Saturno, né? O Saturno, Saturno. contrário de Júpiter, né? A tendência Nossa, aí, a Saturno na missão, 12, meu Deus. na 12 a situação é um pouco mais É difícil, mais vamos dizer embaixo. assim. É mais É, o embaixo o buraco é buraco. mais embaixo. A pessoa com Saturno ou Capricórnio, né, ali também, em algumas situações, ela tem uma tendência a se sentir mais... É engraçado, ele se sente culpado por tudo. Tudo que acontece, ele acha que foi ele que deu A essa... culpa é dele. A culpa é dele. Ele se sentir culpado, porque Saturno tem muito isso, né? Quando o Saturno É, ele pode ser visto de uma forma positiva e de uma sim, forma negativa, no sentido de que você sempre traz um problema para você, né? O sim, Saturno ele sim, te mostra que sim. você tem que estar o quê? Casa É 12, sentir então você... responsável por tudo, né? Exatamente. Então, ali a gente está mexendo com uma estrutura emocional também, né? É o teu inconsciente, as suas crises pessoais, então é complicado. Então, Saturno ali, quando você não está de bem com ele, você pode ter essa tendência, né? E A podia to- ser a- o seu próprio, que você tinha falado lá no começo, ser o seu próprio inimigo oculto. Exatamente. Nesse caso aí, Saturno, ele evidencia um pouco mais isso, essa coisa do inimigo É, oculto. é É você aquela coisa mesmo. da autossabotagem também. Ele pode ser o É, próprio inimigo dele, é, dependendo de situações e do que ele pensa, né? Então ele pode também, outra coisa, como a gente está falando das causas sociais, aquela coisa de a empatia, né? Com a dor empatia. do outro, ele pode tomar muito as dores do mundo para ele, né? Então Sim. E a ele tem gente que sempre tomar muito fala, cuidado. a empatia é uma coisa legal, mas você não pode tomar aquilo que não é teu para você, porque você se prejudica, Exatamente. E né? nessa casa 12 ela é mais complicada, porque ela vai É, mexer com a tua estrutura, né? sim, sim. Ele pode ser muito crítico com ele, né? Assim Uhum. como eu falei do Virgem lá, com Saturno aí o peso é maior, né? Ele pode sentir Verdade. isso com uma coisa maior, com mais força, né? Uhum. Na parte até isso a nível profissional ou pessoal, porque a gente está falando de Sim. Capricórnio, então o Capricórnio tem muito a ver Uhum. com o trabalho, com o que ele Uhum. deixa, né, a nível social, né? Uhum. Pode ter aí um medo do desconhecido, né? Porque a casa Uhum. 12 Uhum. ela é É, desconhecida é, e com Saturno aí você pode travar em algumas situações, né? verdade, é verdade. Não lidar muito bem com essa coisa do novo, não do É, novo, mas do desconhecido mesmo, esse do mundo desconhecido, que a gente é. não palpa, né? Que não é E o palpável, tudo que não é Saturno, o palpável. Saturno traz medo pra gente, né? O Saturno traz o medo. É, o medo de errar, muito grande, um medo de errar, né? Sim, Porque como é que isso vai refletir sim, lá fora, né? verdade. Uma tendência a se reprimir, né? E isso pode gerar para ele muita ansiedade. Então ele Uhum. tem que fazer um trabalho aí, porque a gente estava falando negócio da depressão, também pode ocorrer aí, Sim, verdade. né? Uhum. Porque ele vai ter, assim, aquela coisa de se preservar, porque a gente está falando também da questão como que a gente pode falar, da privacidade, então a tendência dele Sim, querer se preservar vai ser muito forte, né? Então, muito forte. o medo de se entregar para a vida, né? Vai ter muito essa Porque se coisa, né? isolar, nesse caso, é muito fácil, né? Fica Exatamente. isolado, né, o tempo todo. Né? A gente está falando da casa dos sonhos, vai ter até medo de sonhar. Ele não, Vai aquela ter medo coisa de ter pesadelo. é, aí também pode ocorrer o medo de, a gente está falando de uma casa, que a gente está falando da espiritualidade, o medo de desenvolver isso, né? De Sim, mexer com sim, isso, sim, o verdade. medo de confiar, né? Uma pessoa Aham. que vai estar extremamente sempre com o Oi, pé Paula. atrás. É, Paulinha. Paulinha. O medo de confiar também, né? Sim, De expor os seus reais sentimentos, se cada um ali que tenha o planetinha tem essa dificuldade ou talvez essa sim. facilidade, Saturno aí, se ele não tomar cuidado, ele também vai ter muita dificuldade de se expor,
né? É verdade, Essa coisa da privacidade é para ele, né? De colocar sentimentos aí é uma coisa que ele vai ter que não, fazer um olha, trabalho. eu diria que a gente pode usar até a imagem do ermitão, né? O próprio Saturno sendo o ermitão, né? Exatamente. Ele vai querer se isolar, ele vai preferir ficar na dele, né? Ele achar que o outro não pode ajudá-lo em algumas situações, né? Ver problemas onde não existem também. Precisa tomar cuidado com isso. Um conselho aí também seria o quê? Trabalhar, né? Essa positividade, né? Porque existe uma tendência a pessimismo, né? Sim, Então, trabalhar muito essa positividade, né? Essa praticidade, a autoconfiança, né? Um trabalho terapêutico aí, uma terapia seria bem indicada para quem tem Saturno, Você acha que dependendo. ele pode viver dificuldades com autoridade? Pode ter também, Porque o pode Saturno ter, e também não representa expor isso. autoridade, E né? não expor, e não expor isso, entendeu? Ele pode sentir, ele faz lá toda, mas ele não coloca isso para fora, né? Então ele tem que trabalhar também a perseverança dele para os objetivos, para poder ir atrás e buscar os objetivos, né? Para não ficar se sabotando a todo momento, né? Ele tem uma tendência aí, o Saturno, a trabalhar pelos menos favorecidos, como eu falei, né, no caso de Casa 12, com problemas, pessoas que tenham problemas, né, trabalhos voluntários aí para ele, mas que tem assim, ele vai ter muita responsabilidade com esses trabalhos, né, para ele é uma coisa assim de, e assim, ele leva com muita seriedade a questão da compaixão, ele vai ter uma competência para lidar com esses trabalhos voluntários, entendeu? Do lado Inclusive com positivo de idosos, Saturno. né? Inclusive Com idosos, pessoas, exatamente, isso pode mexer muito com ele, né? No caso de Capricórnio aí, a gente pode colocar assim aquele desejo íntimo, né, e oculto do poder social, né, de ter um poder social, né? Eu não sei se ele em algum momento ele vai projetar isso, mas o desejo existe. Ele vai ter, né? Um certo egoísmo interior, vamos dizer assim, né? Porque ele é muito ele, né? E ele mesmo, se ele não tomar cuidado, ele começa a colocar aquelas restrições, né? Na vida privada dele, muitas restrições. Que é o que você falou do ermitão, de se isolar, né? Sim, tendência E para fechar, a gente está falando de Saturno, então, como eu falo, né, sempre no finalzinho da parte física, ele pode ter problemas com ossos, né? Sim, ossos, pele. Porque é mais rígido, né? E pode ser intolerante também com algumas coisas, né? Que mexe, né? Tem bastante coisa, mas um resuminho aí.